Boa tarde, bom dia, boa noite, telespectadores. Quem fala aqui é a pastora Ana Rita da Igreja do Messias. Me desculpe por não ter postado um vídeo nem domingo nem segunda, porque segunda-feira houve um incidente. A minha prima Marinalva faleceu. Quando eu estava indo para o curso, eu soube. Então eu fui para o curso muito triste. E no caminho eu comecei a falar com o nosso Deus. Eu perguntei a Jeová nosso Deus por que ela foi naquele dia. Se quando ela nasceu, ela trouxe a senha dela de volta para aquele dia. E Jeová nosso Deus falou que não. São poucas pessoas que fazem a senha de volta. É isso. Que normalmente as pessoas adquirem a senha na trajetória da vida. Aí eu perguntei a Jeová meu pai, quando é que nós fazemos a nossa senha de volta? Ele falou, quando não amamos, quando não ama, aí o teu Deus, sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. E quando você não é solidário um para com os outros, você faz uma senha. Quando você não perdoa, você faz uma senha. Quando você Ô, Jeová, meu pai, deixa eu tentar me lembrar, porque ele me falou na segunda-feira. Quando você não busca conhecer a palavra de Deus e praticar, você faz uma senha. Quando você não cuida da sua alimentação, da sua saúde, de você mesmo, um amor a si mesmo, você faz uma senha. É isso, quando você comete adultério, você faz uma senha. Quando você comete violência, crimes, você faz uma senha. Quando você está no mundo da violência, das drogas, você faz uma senha. Que a senha as pessoas fazem na trajetória de vida. É isso, na caminhada de vida. Algumas crianças, quando nasce e volta logo, porque os pais dela que faz a senha para ela, ainda no útero, ainda no ventre, os pais fazem a senha para ela. Não desejando ter aquela criança com maus pensamentos ruins, desejando algumas coisas ruins, é isso a seu próximo, e recebendo praga de outras pessoas, maldição, praga, maldição de outras pessoas, maldição hereditária também ajuda a fazer a senha. Tudo isso ajuda as pessoas a fazer a senha. É isso. Que a gente tem que ter atenção, com atenção, a palavra de Deus, a Jeová nosso Deus, ao reino de Deus e todas as coisas. E a nossa vida é a nosso próximo. É isso. Quando nós somos egoístas, pensamos só em nós mesmos, não sendo solidários uns aos outros, nós fazemos uma senha. Não estou dizendo, Jeová nosso Deus que me disse no caminho indo para o Senai. É isso. Que nós fazemos a nossa senha no dia a dia. É isso, na trajetória das nossas vidas. É isso. Deixa eu iniciar o número 23 do nosso testemunho, do meu testemunho. Cobrança da entrega às pessoas da África. Quando Jeová, meu Deus, meu Pai, se manifestou a mim em 2012, a primeira coisa que ele me cobrou foi a entrega que eu fiz a meus irmãos da África. E eu tinha um anel no dedo, rosinha, de prata pura, com as pedras rosas, de reverência a Jesus. E tinha um com a lua e as estrelas, de reverência a Jeová nosso Deus, porque ele é o Criador, o símbolo da criação. Então, ele me indicou que esse anel seria uma aliança para que eu fosse para a África fazer o que eu tinha proposto a ele. É isso. Então eu falei que sim, estava certo.
Mas meu pai Jesus Cristo perguntou: filha, como é que você vai para a África se você não tem nenhuma condição financeira de ir para a África? Como é que você faz um propósito desse sem pensar como você vai realizar? Antes da gente fazer um propósito, a gente tem que pensar na trajetória de como esse propósito pode ser realizado. A gente não pode fazer uma coisa, cometer um ato sem pensar. A gente tem que pensar primeiro. Você vai para a África fazer essa entrega como? Você vai acabar ficando lá no meio de seus irmãos da África comendo barro junto com eles. Essa entrega que você acabou de fazer, eu te digo que não é necessário. Que uma vez que eu fiz isso, não há necessidade de se fazer novamente. Mas se você entregou a Jeová, teu Deus, e para teus irmãos da África, você tem que ver com ele como pode ser feito isso. Aí Jeová, meu Deus, meu Pai, disse que o anel seria a minha aliança para que eu pudesse ir para a África. Que ele ia me orientar como eu poderia ir para a África. Mas a minha cunhada, Kátia, ela é cristã evangélica. Ela desconfiou do anel em meus dedos. Em meu dedo, era 2 anéis só. Um na mão direita e na mão esquerda. Ela desconfiou do anel que estava em meu dedo. Ela achou que poderia ser algum pacto com alguma divindade. Nenhuma divindade ela não pensou. Porque se ela pensasse que era pacto com divindade, ela não tinha retirado de meus dedos. Ela pensou que era algum pacto com algum santo. Eu era católica. É isso. Então ela avançou sobre mim e me agarrou para arrancar o anel de meu dedo à força. Aí eu lutei para com ela, me embolei no chão para com ela, para ela não retirar o anel. Porque o anel era uma aliança minha para um Deus para eu fosse para a África. Eu lutei para com ela não tomasse o anel. Mas ela lutou com todas as forças e arrancou os anéis do meu dedo, os dois. E eu não sei o que foi que ela fez esses anéis, porque os anéis eram de prata pura. Eu creio que ela, com a devida ignorância dela, ela deve ter jogado fora. Ela nem avaliou que aquele anel tinha me custado dinheiro. Eu creio que ela jogou fora, porque ela não me disse mais nada, ela não me mostrou mais os anéis. Então Jeová, meu Deus, meu pai, falou assim: sua cunhada lhe retirou a aliança de você ir para a África. Você não vai precisar mais ir para a África, porque a aliança foi retirada de você à força. Você não tem mais compromisso comigo a partir de hoje de ir para a África, porque a aliança foi retirada através da sua cunhada. Então tudo se passou. Passou ano após ano e isso foi esquecido. Porque Jeová, meu Deus, disse que não seria mais necessário. Então eu me senti até aliviada. Dela ter me retirado a aliança, eu me senti aliviada. Mais para frente, depois de alguns anos, a mãe Maria me perguntou: filha, quem fez a aliança para com Jeová nosso Deus não foi Kátia, foi você. Então, eu gostaria que você orasse, clamasse a Jeová nosso Deus, que retirasse essa aliança da vida dela. Porque ela não fez essa aliança, ela praticou um ato de ignorância com você. Ela fez algo que ela não sabia, ela não devia fazer. Para a gente tomar uma atitude, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. A gente não pode fazer as coisas de forma ignorada, sem saber o que a gente está fazendo. É isso. Então ela tomou a aliança de você por inocência. Então vamos orar ao Jeová nosso Deus para que perdoe o ato de ignorância dela, para que venha perdoar ela, para que ela não tenha a responsabilidade com essa aliança. Aí meu pai Jesus Cristo falou: não se preocupe com essa aliança, não se preocupe com meus filhos da África, porque eles estavam vivendo período de maldição. E esse período de maldição já está se acabando, minha filha. Já está chegando o fim. Uma vez eu me entreguei, não há necessidade que ninguém mais se entregue. É isso. O sacrifício foi só uma única vez.
Não se preocupe mais com seus irmãos da África, não se desespere, não se precipite. Entendeu? Deixe com Jeová nosso Deus, deixe conosco. Porque nós já estamos entrando em providência. Esse ciclo de maldição já está se acabando. É isso, é isso. A África é um país rico, cheio de minério. Os que entram lá é só para roubar a riqueza que tem lá. Mas é incapaz de partilhar e deixar para os filhos da terra a riqueza que é retirada. Não é só por causa da maldição que eles sofrem. Eles sofrem por causa da ambição humana também. O período da maldição o sofrimento, o período da maldição é bem mais leve do que o período da ambição humana que sobrevive lá na África. Porque a África é um país seco, mas um país cheio de riqueza, cheio de minério. Não há necessidade do povo continuar passando a dificuldade que passa. É isso. O número 24. Pedido de Jesus para eu reverenciar um dia a Trindade. Jesus, no início da comunicação espiritual, eu creio que já deve ter revelado esse assunto. Tenho uma certa lembrança que eu deve ter revelado esse assunto antes de chegar no número. Que eu deixasse um dia para estar com a Trindade, para continuar recebendo a Trindade, para reverenciar a Trindade. Jesus me pediu um dia para que eu ficasse em casa, para reverenciar a Trindade. Então, como eu trabalhava na rua, eu fiquei preocupada, porque eu tinha débito para pagar. Então, eu não queria ficar em casa, porque senão eu não ia conseguir dinheiro para pagar meus débitos. Então, Jeová, meu pai, falou: filha, eu estou lhe pedindo um dia para você ficar para conosco. Nós começamos a comunicar com você agora. É necessário que você fique hoje conosco, porque nós temos muitos assuntos para tratar com você. Aí eu fiquei meio preocupada. Aí Jeová, meu pai, falou assim: pois, por que você ficou preocupada em ficar conosco só hoje? Eu creio que você vai ter muitos dias, você vai ficar em casa sem ter o que fazer. É isso. Porque nós falamos com você, comunicamos com você por permissão sua. Então, se você nos deu legalidade, se você nos permitiu, não há motivo de você nos negar um dia de reverência. Então, eu fiquei um dia, acabei ficando 2 dias. E nos dias seguintes eu fui para a rua e consegui pagar a minha dívida. É isso. O número 25 diz desespero da minha família. A minha família ficava desesperada comigo porque eu estava comunicando com a Trindade. E era necessário que eu continuasse comunicando com a Trindade e atendendo a Trindade. E a Trindade me orientava em jejum e oração. Mas eles não entendiam. Fazia eu quebrar o jejum. Às vezes entrava no meio da oração, eu quebrava a oração. Eu ficava em situação difícil com a Trindade. Então teve um dia a Trindade mandou eu sair de casa. Muitas vezes a Trindade mandava eu sair de casa, ir para o parque da cidade, para passar o dia com eles, em comunhão com ele e lendo a palavra. Algumas passagens que ele me indicava. É isso. Às vezes eu ia para a casa da minha tia, às vezes eu ia para a casa de algumas tia minha, como eu fui para a casa de uma tia minha na Santa Cruz, em Salvador. Mas teve um dia que ele mandou pegar o ônibus e ir para a Feira de Santana. Aí eu entrei no ônibus, não entrei no ônibus não, esqueci. Entrei num carro pequeno, eu peguei no posto de gasolina ao lado da rodoviária.
O carro pequeno estava indo para a Feira de Santana, mas o seu final era em Tanquinho de Feira. Eu nunca tinha ouvido falar de Tanquinho de Feira, nunca tinha ido de Tanquinho de Feira. Então depois que eu já estava dentro do carro, meu pai Espírito Santo falou, você não vai saltar, você vai até o final de linha desse carro. O final de linha era em Tanquinho de Feira. Mas ele já tinha mandado eu pegar dinheiro. Mandou pegar documento, mandou pegar dinheiro. Eu levei documento, levei dinheiro. Levei roupa. Ele mandou levar roupa, levei roupa para trocar, levei toalha de banho. Aí ele falou, salte aí no final de linha. Aí eu saltei. Aí ele me orientou eu procurar um quarto de aluguel. Um quarto de aluguel, uma casinha de aluguel. Para que eu pudesse ficar alguns dias ali, para que meu jejum não fosse quebrado, para que a oração não fosse interferida. É isso. Mas minha família cá ficou desesperada, sem saber onde é que eu estava. É isso. Então eu fiquei alguns dias ali em Tanquinho de Feira, de 8 a 15 dias. Então eu fazia jejum os dias a Trindade me determinava tranquilamente, sem desespero nenhum. Lá a Trindade me orientou, eu ir na escola, consegui algumas coisas, cadeira, algumas coisas era necessária, colchão, eu consegui, não me lembro como consegui, eu consegui colchão, lençol tinha levado na sacola, eu pude dormir lá. E a Trindade me orientou, eu ir até um morro que tinha lá em Tanquinho de Feira, uma montanha de pedra, ele mandou eu subir. E eu subi e a Trindade conversava comigo muito. Jeová, meu Deus, meu Pai, cantou um louvor comigo e mandou eu dançar. Quando o amor de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Quando a mão de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Aí eu dançava e pulava sobre as pedras com a Trindade, louvando e adorando a Deus. Ficava lá o tempo que era preciso, ninguém me incomodava. Não havia ninguém por perto. E a Trindade falava comigo tudo que ele desejava. Foi um período muito bom, muito importante. Só que nesse período era católica. Então Jeová, meu Deus, meu Pai, falou, você como católica, falando uma Trindade em cima desse monte, depois de alguns dias, ele falou, você tem que sair daqui sem olhar para trás, porque vai jorrar água de cima desse morro. Entendeu? Vai jorrar água de cima desse monte. E você não pode voltar, não pode olhar para trás nem voltar mais aqui, em Tanquinho de Feira, porque você é católica. Isso é o mistério que envolve as pessoas que são católicas. Entendeu, filha? Eu falei, entendi. Ele falou, vá-se embora, arrume suas coisas e vá-se embora. Eu pensei, eu ia passar um mês, então eu fiquei mais ou menos 15 dias. Então eu arrumei minhas coisas, saí dali sem olhar para trás. Não voltei mais em Tanquinho de Feira. Mas eu tenho o telefone da dona da casa que eu fiquei. Provavelmente devo ter o nome dela, não lembro, mas está anotado na minha agenda. É isso, capítulo 25, número 25. O número 26. A minha família me oprimia. A minha família me oprimia muito. Queria forçar eu comer sem eu querer, porque eu estava em jejum frequentemente. Eles não entendiam porque eu ficava acordada noite e dia comunicando com Jeová nosso Deus. E eu ficava de pé. Às vezes eu só me deitava 1 hora e meia, mas ele me chamava e eu levantava. É isso. E
eles ficavam muito chateados comigo e ficavam me oprimindo. Aí, por alguns momentos, algumas vezes, eu fiquei muito triste com eles, fiquei muito triste com eles, eu achei que eles deviam entender. Eu ainda falei com eles, Jeová nosso Deus comunicou seus profetas, Isaac, Moisés, Abraão, no passado, mas ele, a partir de 2012, ele começou a comunicar comigo, mas meu filho não entendia e ficava me chateando. Aí eu ficava triste porque ele não entendia. Aí eu tinha um rádio de CD, aí Jeová me deu meu pai, no dia eu estava muito triste, cabisbaixo, Jeová me deu meu pai, mandou ligar o rádio. Aí quando eu liguei o rádio, começou a passar uma música muito alegre. Parecia música de forró, mas não era música de forró. Era uma música assim, tipo essa assim, ó. Quem me pariu foi minha mãe, quem me criou foi minha avó. Por isso eu não estou só. Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó. Por isso eu não vivo só. Uma música balançada e tem assim. Jeová, nosso Deus, começou a dançar comigo, mas ele mostrou a sua imagem em forma de verbo. Jeová, meu Deus, meu Pai, mostrou a sua imagem, não foi em forma humana. Ele mostrou sua imagem em forma de verbo. Era a resta da imagem dele. E girava dentro do meu quarto. No quarto eu estava de porta fechada. Eu vi a sombra da imagem dele girando, dançando. Ele dizia assim, filha, bora dançar com o papai. Bora começar a dançar com o papai. Quem me criou foi minha mãe, quem me gerou foi minha avó. Por isso eu não estou só. A música parecia com essa, mas não era essa. Era uma música muito bonita, de qual eu nunca mais ouvi ela música, entendeu? Eu não sei quem é o cantor. Como eu não escuto muita música assim popular, eu nunca mais vi essa música, entendeu? Mas se eu ver, eu me lembro novamente. Era bem parecida com essa. Jeová, meu Deus, meu pai, dançava comigo, girava no quarto. Eu via a resta dele, a resta do corpo dele, em forma de verme, girava o quarto todinho. A porta estava fechada, a seteira estava fechada, mas eu via a resta do corpo dele sobre a sombra da luz, girando no meu quarto. Aí ele falou, se anime, filha, se alegra, não se preocupe com sua família, não. Entendeu? Você vai vencer todas as dificuldades. Eu, Jeová teu Deus, que te digo, fale com o papai, eu vencerei toda e qualquer dificuldade que eu tiver de vencer em nome de Jesus. Toda e qualquer dificuldade eu irei de vencer junto com a Trindade em nome de Jesus. E eu fazia essa oração que ele me mandou fazer. É isso. Aí passou esse período, esse momento difícil. Aí teve um dia que eu escapei da presença da minha família e fui para cima da laje da minha casa sem telhado. A laje sem telhado. E Jeová meu Deus falou, fique aqui, porque eles vão te procurar, mas não vão te encontrar. Nós vamos poder nos comunicar aqui tranquilo. É isso. E quando eu entrei, quando subi para a casa sem telhado, Jeová meu Deus, meu pai falou, olhe para o alto. Quando eu olhei para o alto, eu vi as estrelas se movendo. Passava uma pelas outras. As estrelas transitavam assim no céu, passavam uma pelas outras se movimentando. Aí Jeová, meu Deus, pai falou assim, essa é a presença de papai, para você ter certeza, nunca duvidar que eu estou contigo. É isso. Qualquer um pode duvidar que você fala comigo, que você comunica comigo, menos você. Porque eu me fiz a te reconhecer que eu estou contigo. Aí eu fiquei lá em cima, conversando com a Trindade. Questão de meia hora, a minha irmã entrou gritando, me chamando. Aí
meu pai Jesus Cristo falou, vocês já te encontraram, filha. É isso, não vai dar pra gente continuar aqui. Então você desce e vai para casa. Aí eu fui para casa. É isso. Número 27. Escapei da presença da minha família. Casa sem telhado. É o número 27. 28. A Trindade explicava como deve ser a Trindade. A 28. A Trindade começou a me explicar como deveria ser a comunicação para com a Trindade. Porque ele disse, filha, eu não sou humano, eu sou espírito. Então eu não posso falar com você em linguagem humana. E você vai conversar com sua mãe e sua mãe vai lhe explicar como é que nós comunicamos com você. Aí eu chamei a Mãe Maria. Aí eu falei, Mãe Maria, como é que eu devo comunicar com meus pais da Trindade? A Mãe Maria falou, eles vão te dizer, filhinha, o que eu estou te dizendo é o que eu estou te dizendo. Quando ele disser isso, o que ele está lhe dizendo não é mistério. É realmente o que ele está te dizendo. Mas se ele disser o que eu estou te dizendo, não é o que eu estou te dizendo, eu quero te dizer alguma coisa, é mistério o que ele está te dizendo. Você pode saber o que ele está lhe dizendo no futuro, ou pode você nunca também saber o que ele está lhe dizendo. É isso. Então, eu passei a entender. Porque algumas vezes ele me dizia, filhinha, ele me falava uma coisa e ele me dizia, filhinha, o que eu estou te dizendo não é o que eu estou te dizendo. Eu quero te dizer alguma coisa. Aí eu ficava sem entender. Isso é uma linguagem transitória, passado, futuro e presente. O que eu estou te dizendo não é o que eu estou te dizendo, eu quero te dizer alguma coisa. Outra hora ele dizia, o que eu estou te dizendo é o que eu estou te dizendo. Entendeu, filhinha? Eu dizia, entendi, meu pai. Ele falou, ele dizia, Aí eu entendi, ele estava me dizendo. Eles tinham um sotaque diferente um dos outros. Mas só esse sotaque era muito sutil. Ele mandou ter atenção para poder diferenciar quando cada um falasse comigo de forma diferenciada. Mas eu não pude ter atenção e perceber qual seria esse sotaque diferente um do outro. Eu não sei quando é. Para eu saber, eu tenho que perguntar, meu pai, quem está falando comigo? Aí a pessoa se identifica quem é que está falando. É isso. E às vezes é meu pai Jesus Cristo que está falando comigo, às vezes é meu pai Espírito Santo, às vezes é Jeová, meu Deus, meu pai, e às vezes é a Mãe Maria. É isso. Número 28. A Trindade explica como se deve comunicar. Número 29. Vai haver uma ligação espiritual. A Trindade me explicou que ia haver uma ligação espiritual permanente para eu continuar comunicando a Trindade. Se eu passasse no processo espiritual, porque o processo espiritual foi muito difícil. Mas eu consegui passar. Quando chegou no estágio que eu consegui passar do processo espiritual, foi que houve o período da ligação espiritual. Aí meu pai falou, o período da ligação espiritual, você tem que estar no hospital, ou num lugar onde alguém possa te assistir, porque você pode desmaiar e não tem te dar socorro. Aí eu falei, meu pai, não tem conhecimento com ninguém no hospital, onde eu possa ir para o hospital sem estar sentindo nada, ninguém vai querer me atender. Se eu for para o hospital sem estar sentindo nada, ninguém vai querer me atender. Não tenho como eu ir para o hospital sem estar sentindo nada. Aí meu pai falou assim, vá no centro espírita, porque eles são muito atenciosos. E ele bota as pessoas deitadas numa cama e fica por perto. Você vá, e quando você estiver lá no centro espírita, a gente faremos a ligação. Nós faremos a ligação espiritual. Se você passar mal, eles vão te socorrer. Aí eu fui para o centro espírita no horário da manhã. Um centro espírita chamado Amigo da Vida, aqui perto da minha casa.
Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha algumas pessoas, às vezes mandou sentar e esperar. Aí eu fiquei sentada esperando. Quando eu mal, quando eu mal esperava, aconteceu que eu senti uma dor, tipo uma espada entrando no meu peito. Uma dor horrível. A dor tão grande que a lágrima caiu gelada de meus olhos. É isso, eu passei mal. Aí eu fiquei pálida. A moça falou que eu estava pálida. A moça da minha falou que eu estava pálida. Aí eu fiquei quieta no lugar. Aí depois que eu fiquei quieta no lugar, eu senti essa dor que ela caiu gelada dos meus olhos. Eu senti uma imensa solidão. Eu senti uma solidão terrível. Parecendo uma escuridão, uma solidão tão profunda, parecendo uma escuridão. Aí o homem do centro espírita me chamou. Aí onde eu entrei, ele falou, filha, você tá passando mal? Eu falei, não é nada não. Aí ele falou, deite aqui. Aí eu deitei na cama, ele me cobriu com um lençol branco. E começou fazendo oração. Aí eu comecei a respirar profundo, comecei a respirar. Aí ele falou, você tem certeza que você está bem? Eu falei, estou bem. Eu estou bem. Aí ele fez a oração, eu levantei e saí dali. Aí quando eu cheguei em casa, a Trindade falou, filha, nós já fazemos a ligação. Graças a Deus que você não desmaiou, mas você passou mal. É isso, é isso. Mas eu creio que aquela solidão foi a solidão que Cristo passou na cruz. Quando todo mundo for embora e ele ficou lá sozinho na cruz. Sem ninguém. E a dor foi a dor dos pregos. Quando foi cravado nas mãos dele. Porque ele disse que ele estava em mim. Meu Pai Jesus Cristo disse que ele estava em mim. É isso, é isso. Que ele tinha se manifestado em mim, que ele estava em mim. Foi tanto que ele falou usando a minha própria voz. Ele deu algumas mensagens para minha família. Só que eu não me lembro qual foi a mensagem, porque foi em 2002, já tem muito tempo. Eu nem mesmo sei se eles se lembram, porque eles ignoraram a mensagem. Eles acharam que eu estava doido, já falando determinadas coisas que eu não sabia que eu estava falando. Mas o que eu estava falando não era eu, era meu Pai Jesus Cristo que falava. Ele usava a minha voz. É isso. Então, o número 30. Houve uma ligação espiritual de início. No início, houve uma ligação espiritual para Jeová, meu Deus, meu Pai, continuar comunicando comigo até a ligação principal, que seria permanente. Na ligação de início, eu fiquei deitada na cama, deitada, imóvel, sem levantar para nada. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei. Eu me lembro que eu fiquei um bom tempo. Não saía nem para beber água, nem para fazer xixi, nem para nada. E nem me movia. Meu Pai Jesus Cristo que mandou eu tomar essa posição e ficar nessa posição. É isso. Que estava havendo uma ligação espiritual. Então eu fiz o que meu Pai mandou. Se foi certo ou errado, foi desígnio da Trindade. É isso. Eu creio que ele quis dizer alguma coisa. Que provavelmente para eles comunicar conosco, eu não sei se seria necessária essa ligação espiritual. Mas eles fizeram. Eles disseram que seria necessário e fizeram. E eu concordei. Eu falei, meu Pai, para mim é um prazer, é uma alegria comunicar com o Senhor. Porque o Senhor é meu Criador, meu provedor. O Senhor tem toda a legalidade, todo o poder de falar comigo. O único ser que eu não quero que fale comigo é demônio. O demônio que eu não quero saber dele. Eu não quero que ele se aproxime de mim. Ele não tem legalidade nenhuma na minha vida. O demônio não tem legalidade nenhuma na minha vida.
Mas o Senhor é meu Criador, meu provedor. O Senhor tem toda a legalidade, todo o direito de comunicar comigo até quando o Senhor quiser e permitir. Até os últimos dias da minha vida. Ele falou muito bem, minha filha. São poucos os que entendem. Porque eu tento comunicar com alguns de meus filhos, mas eles não acreditam e sou eu. Eles acham que estão loucos, eles acham que estão doentes. Então, me ignora. Como eles me ignoram, aí muitas vezes eu tenho que me retirar. Porque eles me ignoram, eles não me aceitam. É isso. Aí teve um dia, eu perguntei a ele se as pessoas que estavam no Capri, que dizia que falava, que ouvia a voz, eu nem sei se ele disse que fala um Deus, mas que disse que ouve voz, se seria ele. Aí Jeová me deu, meu pai falou, nem todos é eu. Tem algumas pessoas que são doenças mesmo degenerativas, mas tem outras que são eu. Tem algumas delas que são eu. Seu Pai Jesus Cristo, seu Pai Espírito Santo. Algumas, bem poucas, mas tem outras que não. É isso. 31. A direção toda foi feita dentro da doutrina que eu congregava. Porque era católica, então todo o processo espiritual, meu Pai Jesus Cristo fez respeitando a doutrina que eu congregava. Dentro da doutrina que eu congregava. Ele falou, você é católica e não posso fazer um processo espiritual para você dentro da doutrina evangélica. É isso, eu tenho que tratar você dentro da doutrina que você congrega. É isso. Então, todo processo espiritual, toda orientação espiritual foi toda dentro da doutrina católica. E ele me orientava, muita situação católica estava errada, ele me amostrava e me orientava. É isso. E ele mandava eu dizer, avisar as pessoas da igreja católica. Mas só eu não tinha oportunidade para dizer. É isso. E minha família tinha um doente. Ele nunca ia aceitar o que eu viesse dizer. Pelo entendimento dele, eu estava doente. É isso, que eu estava com depressão. O que diz o Salmo 91, o pavor da noite. É no número 31 ainda. O que diz o Salmo 91, o pavor da noite. Meu filho tinha uma amizade que gostava muito dele, meu filho caçulo. E essa amizade queria se relacionar com ele. Mas essa pessoa não se aproximava de Deus, não tinha um compromisso com Deus. Não tinha conhecimento das coisas de Deus. Então eu falei com meu filho que eu não queria que ele se relacionasse com essa pessoa. Que era para ele se afastar dessa pessoa. Então a pessoa ficou revoltada comigo, porque mandei meu filho cortar amizade para com ela. Ela era da magia negra. Em minha casa tinha um gato. Esse gato veio até da casa dela. O meu filho gosta de bicho, o gato ficava lá com meu filho. O gato da casa dela ficava lá com meu filho. Então, o gato saiu da casa dela, passou a morar na minha casa. É isso. Mas ela ainda tinha amizade com esse gato. É isso. Meu filho chamava o gato até de minha filha. E minha mãe que é minha filha. É isso. Aí quando foi um belo dia que eu cortei o laço dessa menina com meu filho, essa menina fez uma magia negra com um gato lá. O gato entrou pela minha seiteira. Eu dormindo, para me sangrar, dormindo o gato na cama. Mas antes do gato entrar, eu tive um sonho que o meu gato estava na minha casa e veio da casa dela, tinha me sangrado no pescoço. É isso, não me lembro se foi o lado esquerdo ou foi o lado direito, tinha me sangrado no pescoço o gato. Eu sonhei.
Aí quando foi no outro dia, um outro gato estranho entrou pela janela do meu quarto. Aí essa gata estava dentro de casa, que veio da casa dela, agarrou esse gato e sangrou esse gato no pescoço, arranhou esse gato no pescoço, do mesmo lado eu tinha sonhado que tinha me ferido. Esse gato da minha casa feriu outro gato. O outro gato tinha ido me pegar de noite, altas horas da noite, como diz o Salmo 91. O pavor da meia-noite, o gato ia me sangrar dormindo à meia-noite. Obra de magia negra essa menina fez por causa de meu filho, eu separei ela do meu filho. Só o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo me falou que foi obra de magia negra, foi ela que tinha feito isso. Mas eu não quis falar para meu filho, porque eles achavam que estava com depressão e achavam que era coisa de minha cabeça. Aí eu falei meu sobrinho que eu tinha sonhado, o gato tinha me pegado pelo pescoço também. Do mesmo lado, o gato tinha sido sangrado. O gato da rua e veio para me pegar, tinha sido sangrado no pescoço pelo gato de dentro da minha casa. O gato da minha casa me livrou do outro gato. Aí, quando eu cheguei na igreja, no outro dia, a pastora Nelci revelou na igreja, sem conhecer essa vizinha, sem saber, ela falou, aquela vizinha você emprestou R$10, fez obra de magia negra, para você morrer à meia-noite, a altas horas da madrugada, para você ser morta a altas horas da madrugada. Aí eu me lembrei do gato, o gato que veio para me pegar, ficou todo ferido, de um jeito que ficou fedendo, e arramiando, todo ensanguentado. Eu fiquei até com pena. Eu perguntei à Trindade se podia orar pelos animais, porque o animal era inocente. Ele veio mandado, mas ele não tinha culpa, ele era um animal inocente, ele foi usado. Aí meu pai Espírito Santo falou, você pode orar por ele. É isso. Aí eu orei por ele, joguei óleo ungido sobre ele. Ele ficava triste, miando. Depois que eu joguei óleo ungido nele, orei, esse gato desapareceu. É isso. E essa menina se afastou mais do meu filho. E meu filho se afastou dela, graças a Deus se afastou dela. E ela saiu dentro da minha casa, eu tinha retirado ela dentro da minha casa também. Tinha feito ela sair dentro da minha casa. Antes de acontecer isso, eu já tinha feito ela sair dentro da minha casa. Porque o comportamento dela não me agradava. É isso. Esse é o número 31. O número 32. Um admirador no meio do processo espiritual. Houve um admirador no meio do processo espiritual. Uma linha cruzada. Quando aconteceu o processo espiritual no início, eu morava com o pai do meu filho. E eu gostava muito dele e ele gostava muito de mim. Aí um dia eu estava no banco fazendo pagamento, estava na fila lendo um livro de Galileu. De cabeça baixa lendo um livro de Galileu. Quando eu escondi a cabeça, eu vi um senhor, olhou para mim, deu um sorriso bonito. Entendeu? Eu achei o sorriso interessante, eu achei o sorriso bonito interessante. Aí eu falei, hein? Mas ele não veio até a mesa, eu dei esse sorriso bonito para mim, olhou para mim, dei esse sorriso bonito, interessante e pronto. Num dia, onde foi no outro, eu encontrei ele no mercado, comprando as coisas. Aí eu me lembrei dele. Lembrei dele, tinha visto ele no banco, falei, ó, aquele rapaz deu esse sorriso bonito para mim, foi ele. Aí eu fiquei impressionada com ele. Eu falei, é legal ele. Mas eu não conhecia ele. Eu falei, é estranho, nunca tinha visto ele. Mas parece uma pessoa interessante. E fiquei lembrando do sorriso dele. E fiquei envolvida com o sorriso dele. Aí ele desapareceu, nunca mais vi ele. Quando foi um belo dia, encontrei ele num abatedor de frango.
Aí eu reconheci ele novamente. Falei, ah, foi ele que eu vi no banco. E deu um sorriso lindo para mim. Aí eu falei com ele. Aí ele falou comigo, falei, você se lembra eu te vi no banco? Aí ele falou, foi. Eu me lembro, eu te vi no banco. Aí ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro aqui mesmo. Aí eu falei, é interessante, porque eu gostei de você. Eu gostei de você, mas eu não acho isso normal, porque eu sou uma mulher casada e eu gosto de meu esposo. Como é que pode acontecer isso? Ele falou, ah, essas coisas acontecem. Eu também gostei de você, achei você uma pessoa legal. Aí eu falei assim, essa situação não acontece só comigo. Eu creio que deve acontecer com algumas pessoas. Isso é motivo de estudo. A gente devia pesquisar, estudar, saber por que isso acontece. Porque não é normal uma pessoa ser casado, gostar de amar o seu cônjuge e passar a gostar de outra pessoa, achar outra pessoa interessante. Se sentir tocado por outra pessoa, não é normal isso. Aí ele falou, não é normal mesmo não. Mas se você quiser, eu lhe ajudo. Você pesquisa de um lado e eu pesquiso do outro. Eu falei, tá bom. Aí eu encontrei uma colega minha que disse que estava passando por um processo como esse. Eu falei interessante porque aconteceu algo comigo assim também. Eu acho que a gente deve procurar saber por que acontece isso, porque não é normal você ter seu relacionamento, ter sua vida conjugal e você se sentir tocada por outra pessoa ali tocada a ponto de você gostar de outra pessoa e você amando seu cônjuge, você tendo seu cônjuge, não é normal, isso é infidelidade. Aí a pessoa falou, é mesmo, Ana Rita. Aí eu falei, isso aí significa uma linha cruzada no seu relacionamento. Porque você tem seu relacionamento, convive bem com ele, não pode aparecer outra pessoa assim na sua frente que venha mexer com você. Isso é uma aprovação de Deus. Isso é uma aprovação de Deus. Será que é a tentação do diabo? Será que é a tentação do diabo? Aí a pessoa falou, eu creio que não. Eu falei, eu também acho que não. Eu creio que seja mais uma aprovação de Deus. Um teste de fidelidade de Deus. Porque se a gente ama nosso cônjuge, a gente tem nosso cônjuge, a gente não pode se interessar por outra pessoa. É isso. Se a pessoa não gostasse do seu cônjuge, ia dizer que você se interessou porque não gosta do cônjuge. Mas não você gosta do seu cônjuge, amando do seu cônjuge, e apareceu outra pessoa que venha tocar em você, mexer com você. É isso. Então, na minha opinião, essas coisas acontecem, você tendo seu cônjuge, você amando seu cônjuge, é linhas cruzadas. Um teste de fidelidade de Jeová nosso Deus. Porque se você é fiel ao nosso Deus, você não vai abandonar o seu relacionamento, o seu cônjuge, para ir atrás de alguém que mexeu com você. Ir atrás de alguém que tocou com você. Porque isso aí é falta de fidelidade com Deus. Você deixar é seu que está seguro nas suas mãos para correr atrás do relacionamento voando. De uma coisa que você não conhece nem sabe. É isso. E isso não tinha acontecido comigo uma vez só, não. Essa era a segunda vez que tinha acontecido comigo. É isso. A primeira vez que aconteceu comigo, e eu ainda peguei o telefone dele e direcionei ele para minha irmã, era solteira. Eu falei, eu tenho uma irmã solteira, se você quiser, eu posso pegar o seu número e dar para minha irmã. Você conversa com ela e se acerta com ela.
Ele ainda ligou para minha irmã atendeu, conversaram lá, não sei o que foi que conversaram, mas depois ele desistiu, nunca mais ligou para minha irmã. Eu não vi ele, também não vi ele mais, não fiquei o número dele na mão, não fiquei o número dele na mão, passei para minha irmã. Acho que minha irmã jogou fora o número, porque não deu certo com minha irmã. Ele desistiu, fazendo igual a história, como é eu vou namorar com a cunhada, namora com a irmã pensando na cunhada. Como diz a música de Luiz Calda, é burrice, não tá com nada. Então, assim, ele viu isso e desistiu da minha irmã. Então, essas coisas acontecem no relacionamento. É um teste de Jeová nosso Deus, é uma aprovação de Jeová nosso Deus, para saber se a pessoa é fiel a ele e é fiel ao seu cônjuge também. É isso. Número 32. Um admirador no meio do processo espiritual. Foi o que eu estava falando. Número 33. Visão do cavalo na ligação espiritual. A visão do cavalo na ligação espiritual, eu já falei. Foi a dor da espada trapassando em meus peitos, onde a lágrima caiu gelada, caiu fria dos meus olhos. A dor de tão profunda que foi, e logo após a dor veio uma imensa solidão. Foi toda escuridão, a solidão de tão grande que era tipo uma escuridão terrível. É isso. Foi por isso que a Trindade achava que essa ligação teria que ter feito no hospital, com atendimento de alguém, porque eu poderia passar mal. Eu passei mal, mas eu sobrevivi. E não desmaiei, não. Graças a Deus não desmaiei. Mas foi forte. Foi uma dor muito forte. Eu senti a dor que Cristo sentiu no cavalo. É isso. Na comunicação espiritual. Continue me seguindo nesse testemunho aqui, porque vai vir as outras sequências. Essa é a terceira etapa do meu testemunho. Continue no Google, se inscreva, dê seu like, continue me seguindo, porque vai haver meu testemunho, vai haver louvor da minha autoria direcionada pela Trindade. É isso, orientação da Trindade também para mim na igreja e orientação para meus irmãos. Situação importante que vai haver na minha vida e que é importante para meus irmãos na vida do dia a dia, na continuidade da minha caminhada com a Trindade. A Trindade me orientou várias coisas, várias situações, me mostrou várias coisas, várias situações. E a Trindade se manifestou na minha vida de forma poderosamente, como a diz no capítulo de João, capítulo 14, versículo 21 a 22. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Esse o Pai amará, eu também amarei e me revelarei a ele. Então a revelação da Trindade da minha vida não é coisa da minha cabeça, não é engano, não é ilusão, não é doença, não é depressão. Está dentro da palavra. E ele não comunica só a mim. Se você quer conhecer outro testemunho e manifestação da Trindade, assiste no YouTube o testemunho do pastor Adão Santo, o cego. O testemunho do pastor Adão Santo, o cego. Um cego onde conhece toda a Bíblia, toda a ciência, sem nunca ver a luz do dia. E onde a Trindade se manifestou a ele também. É isso. E eu creio que a Trindade manifestou não só a mim, nem só a ele, mas se manifesta a muitas pessoas aí pelo mundo, de qual as pessoas não dão nada nem esperam. É isso. Boa tarde e a paz para todos.
Em nome de Jesus.